importante porque ele chegou a 200 jogos oficiais com a camisa do Flamengo, chegou também ao seu 100º gol em campeonatos brasileiros e a gente tem aí, olha, 128 gols, que é isso em 200 jogos, a média de 0,6 gol por jogo e foi também um dos protagonistas do dia de hoje. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Bruno. Boa noite a você, ao seu Hermani, ao Zinho, boa noite a todos. Números que impressionam, né? 200 jogos, 100 gols disputando o Campeonato Brasileiro, um gol importante, né? O gol de empate do Flamengo hoje, no finalzinho acabou perdendo a cabeça, sendo expulso. Vai fazer falta, né, no próximo jogo do Flamengo, já que o Pedro também parece que está suspenso, então o Dorival vai ter que esquentar um pouquinho a cabeça para formar esse ataque e um resultado que seria importante para o Flamengo, né, Bruno? O Dorival opta novamente em escalar um time alternativo no primeiro tempo, o Ceará consegue a vantagem, no segundo tempo ele faz algumas mudanças, coloca o time considerado titular, algumas peças mais importantes para buscar o resultado, o que acabou não acontecendo, né? O Flamengo já viveu isso em outros jogos, então acabou tendo no primeiro tempo um pouco mais de dificuldade, depois com a entrada de alguns jogadores o time consegue a vitória. Hoje não deu tempo, né? 45 minutos foram poucos aí para o Flamengo tentar reverter essa situação e conseguir um resultado que para o Flamengo seria muito importante porque aproximaria ainda mais com relação à pontuação do Palmeiras. Já vou chamar o Zinho também e colocá-lo nessa conversa, porque foi uma rodada não perfeita porque não venceu, mas positiva para o Palmeiras, porque ele mantém a liderança, ou melhor, mantém a vantagem sobre o Flamengo, mantém a vantagem sobre Corinthians e Internacional, que acabaram de empatar na Neoquímica Arena, e ainda abre em relação ao Fluminense, que perdeu para o Atlético Paranaense. Tudo bem, Zinho? Boa noite. Abençoado. Tudo ótimo. Boa noite, meus companheiros, parceiros de Sport Center, o fã de esporte, capitão, meu parceiro, Fábio Luciano, Fábio Sormani. Brunão, a gente tomou Você tomou um tipo de bebida, eu tomei outro, né? A gente se encontrou, né? Durante a semana em São Paulo. Privilégio, né? Vizinho, né? Não precisa esconder. Sabe que eu gosto de tomar o meu vinhozinho moderadamente, mas gosto mesmo. E a gente estava naquela resenha boa, bate-papo bom. Eu te falei assim, a briga tá boa para ver quem vai ser o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Porque o pessoal tá fazendo força pro Palmeiras ganhar, né? Porque o Palmeiras, mesmo quando não tá no seu momento, no melhor momento, né? Tá oscilando. Em algumas partidas não tá sendo aquele Palmeiras que a gente conhece, né? Consistente. Tá dando uns vacilos aí, perdendo, perdeu, né? Muito tempo não perdeu, mas perdeu na Libertadores e no Brasileirão tá empatando bastante. Mas os concorrentes também não ganham, né? Também deixa. Então a briga tá boa para ver quem vai ser o segundo colocado. Para mim, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Pelo menos vai mantendo essa vantagem, Sormani. E a cada rodada que passa é uma rodada que você deixa para trás. Isso, exatamente. Entendeu? É uma rodada que você deixa para trás. O Flamengo, por exemplo, jogava com o Palmeiras aqui em São Paulo, no Allianz, abriu 1-0. Cedeu o empate. E poderia, aliás, ter perdido se aquele pênalti em cima do Gustavo Gomes tivesse sido marcado. E provavelmente é mais fácil sair o gol do que o goleiro defendeu e ir para fora. Bom, então ele perde essa oportunidade no confronto direto. Hoje, ele perde a oportunidade também. Hoje poderia ter caído para 5. Tira um ponto do Palmeiras no confronto direto. Cairia para 4. Põe mais 2 pro Flamengo. Estaria hoje em 2 pontinhos. Olha só. Em 2 pontos, mas é o que o Zinho falou, eu concordo. Falei isso, hein, Sormani? Você lembra, hein, Sormani? Exatamente. E o Zinho lembra bem. Estão fazendo uma força para dar o campeonato ao Palmeiras. E o Palmeiras não está indo bem nesse momento. Quer dizer, você não consegue jogar bem o campeonato inteiro. Né? Esse é o momento de baixa. Ninguém está conseguindo aproveitar. No momento de baixa, é verdade também que contra os adversários mais fortes, né? Mas no momento de baixa ele vai mantendo a vantagem dele. Pronto. E os confrontos são diferentes também no meio de semana, né, Bruno? Porque o Palmeiras, ele opta em colocar um time misto, porque tem um jogo contra o Atlético Paranaense que precisa, né, reverter uma situação contra um adversário poderoso, mesmo sendo na sua casa. O Flamengo já vivia uma outra situação, né? Exato. O Flamengo já tem a classificação, não vou falar garantida, mas quase garantida, muito bem encaminhada pelos 4-0, então talvez o torcedor esteja um pouco, colocando um pouco o dedo mais pesado em cima do Dorival por isso. De repente seria a chance que o Flamengo teve hoje de diminuir essa pontuação. Sim. Então, assim, colocar os jogadores que poderiam fazer o Flamengo vencer o jogo hoje
e na quarta-feira pensar em um time um pouco mais alternativo pela vantagem no placar. Pode ser uma pontuação que faça falta aí no final da competição, com certeza, para o Flamengo. Sabe um negócio que eu acho? Eu entendo. Eu entendo o que o Fábio falou, entendo o lado do torcedor também, mas pega o time do Flamengo que entrou em campo hoje. Sim. Você tem Santos. Sim. Jogou lá o Varela, mas depois entrou o Mateuzinho. Sim. A dupla de zaga titular, Davi. E também o Léo Pereira. O Léo Pereira. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, que pra mim poderia ser o titular. Muito bem. Poderia ser o titular perfeitamente, não teria problema nenhum. Sim. O volante, o Pulgar, saiu jogando. Juntamente... Diego. Aí que começa a complicar. Tem algumas peças. Né? O Diego, e aí junto com ele no meio campo tava o... Ah, meu Deus, agora me deu um branco aí. Era o Vitor? Vitor Hugo. Vitor Hugo, exatamente. Não, o Vitor Hugo começou aí Marinho, o jogo. Isso, aí Marinho. Aí Marinho, Gabriel e o Cebolinha. Gente, esse time não é suficiente para ganhar do Fortaleza, do Ceará, que está fazendo tudo para também entrar na zona de rebaixamento. Então eu acho que a culpa não é só do Dorival, entendeu? Ele também tem que pensar em dosar esses jogadores. Vamos supor, se ele coloca o time titular, ganha. Aí é surpreendido no jogo da Libertadores. Pô, mas contra o Ceará, por que não aproveitaram? Colocou o time reserva, entendeu? As críticas estão sendo feitas hoje em cima do Abel, em cima do quê? Que o time do Palmeiras é um time desgastado. Sim, porque ele perdeu oportunidades de descansar o time. Eu acho que cai muito mais nas costas dos jogadores do que do treinador. Não é possível que um time desse não consiga ganhar no Ceará, no Maracanã, gente. Então é isso, nação. Mais um corte aqui do nosso Mengão. Infelizmente, hoje ficamos no empate contra o Ceará, né? A gente podia ter colado de vez ali no Palmeiras. O Palmeiras deu mole ontem, a gente deu mole hoje. Ficamos no empate, então a distância para o Palmeiras se mantém. Mas continuamos ainda em busca. Tem muito jogo pela frente. Vamos torcer aí pelo mais tropeços do Palmeiras e que a gente possa deixar, né, menos pontos pelo caminho. Hoje esse empate foi praticamente uma derrota contra o Ceará. Acho que a gente começou muito mal a partida. Alguns titulares que não cabem mais nesse time, mas passar um primeiro tempo inteiro sem praticamente levar nenhum perigo ao Ceará é um absurdo, né? Mas, nação, tamo junto, já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma novidade do nosso Mengão. Tamo junto, saudações rubro-negras.